1º de maio de 2013, o dia que eu disse sim ao amor da minha vida. E é interessante porque quando eu me casei com meu marido, nós nos casamos já com o desejo de ter uma criança. Esse ano de 2020, nós comemoramos 7 anos. Então foram 6 anos de tentativa. E eu confesso que o Benjamin ele está vindo na hora certa. Por que na hora certa? Porque eu não estava preparada. Primeiro que se o Benjamin tivesse sido enviado no meu 1º ano, eu queria ter uma menina. E eu não tinha o conhecimento de um princípio. O pai e a mamãe, quando ele deseja muito uma criança, e seja uma menina ou um menino, e se Deus envia ao contrário? Já cria uma certa rejeição no ventre da mãe. E eu não sabia desse princípio. Até o dia que eu participei lá na Estância Moriá, e eu aprendi esse princípio sobre a importância de nós nunca desejarmos uma criança no ventre, né? Seja menino ou seja uma menina, mas sim desejar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando eu tomei conhecimento daquele princípio, eu agradeci muito ao Senhor e falei: Senhor, muito obrigada por o Senhor não ter me enviado nenhum bebê. E dali em diante, as minhas orações, elas mudaram, né? Dali em diante, as minhas orações ao Senhor, Senhor, me envia uma criança, aquilo que o Senhor me enviar, eu estarei muito feliz. O tempo foi passando, os anos foram passando e a criança ela não era enviada. Como eu disse a vocês, né? A minha história é uma história de fé e não de lágrimas. Porque nesses 6 anos, o Espírito Santo ele é minha testemunha, eu nunca chorei. Nunca chorei por ver uma mulher cuidando do seu filho e eu não poder cuidar do meu filho. Nunca chorei por não ter o meu bebê nos meus braços, porque eu confiava que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O tempo foi passando, minha mãe sempre virava para mim e falava assim: filha, você quando era mais jovem, você tinha algumas dores, será que você não tem essa doença? Eu vou com você. Ela achava que eu não estava tentando, né, diagnosticar, saber o que estava vendo comigo, porque eu tentava e não conseguia, a criança não chegava. E certa feita ela foi comigo no meu médico e chegou lá, só para vocês poderem ter uma noção. Eu troquei de 4 médicos para o 5º médico, de fato, diagnosticar qual era o meu problema de fato. Porque os médicos, muitas das vezes, olham para o rosto da mulher e vê um rosto novo e fala: não, você não tem isso, não, é ansiedade, não, fica tranquilo. E quando eles olhavam para mim e falavam: você não tem nada, daqui a pouco você vai estar grávida, eles não iam a fundo para saber de fato o que eu tinha. E foi com o 5º médico, quando eu troquei, que ele foi diagnosticar que eu tinha endometriose. Quando eu peguei o resultado do exame, cheguei até o doutor e o doutor disse bem assim para nós, para mim e para o meu marido: olha, você tem 2 opções. Primeiro, ou você faz uma FIV, né, que seria a fertilização, ou você parte para fazer a cirurgia. Meu marido virou para o doutor e disse bem assim: doutor, o senhor, no nosso caso, o que o senhor faria primeiro? Ele: com certeza eu faria a cirurgia. Ele: então a gente vai fazer a cirurgia na minha esposa. Ali ele me indicou todos os exames para eu poder ter a liberação para fazer a cirurgia. E quando eu fui para o 2º passo de pegar todas as liberações, fiquei paralisada com o endocrinologista, porque eu tinha um 2º problema. Aí você vai me perguntar: qual o problema, bispa? Pois é, a bispa tem diabetes. E aí eu me recordo que o doutor ele virou assim para mim e disse bem assim: só se eu for louco de te liberar para você fazer essa cirurgia. Você não vai fazer essa cirurgia. Você vai tratar do seu diabetes, você vai se cuidar, passar com a nutricionista e eu vou pensar no seu caso se eu vou ou não te liberar para você poder fazer essa cirurgia. E logo em seguida, o meu marido ele teve um problema no coração e aí eu acabei esquecendo de mim. Esqueci de mim e o tempo foi passando, né? Os meses foram passando, os anos foram passando. E quando chegou em janeiro de 2019, meu marido virou para mim e falou assim: amor, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num propósito eu e você juntos, né? Pela sua saúde e pela sua gestação,
Vamos, juntos é diferente, né, gente? E aí eu me lembro que nós fizemos um propósito em janeiro de 2019, ficar sem comer tudo que eu amo. Arroz, doce, pão, massa, tudo que aumentava até mesmo o meu destro, né? Nós ficamos sem comer ali praticamente por um ano. E em janeiro eu me lembro que eu também me apeguei muito a um versículo lá em Salmos que fala bem assim: agrada do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando foi para a gente poder tomar atitude se eu iria fazer a cirurgia da endometriose ou fazer a FIV, eu confesso a vocês que eu não queria fazer a FIV. Deus sabe que não era o desejo do meu coração. Não estou aqui jamais, né, para recriminar ou falar a mulher que, né, se submete a isso, mas esse não era o desejo do meu coração. E eu lembro que eu me apeguei muito a esse versículo e falei assim, tá aqui o segredo. O segredo é agradar ao Senhor. Se eu agradar a Deus, Ele vai satisfazer aquilo que está no meu coração. E não que nos outros anos eu não me entreguei ao Senhor. Quem me conhece sabe, conhece o meu testemunho. Mas eu confesso que 2019 foi o ano que eu me entreguei ainda mais ao Senhor. Me entreguei de corpo, alma, espírito, em propósito, em oração, em clamor. E eu vou te dizer algo, viu, mulher? O ano que eu mais me entreguei, o ano que eu tenho certeza que agradei o Senhor, foi o ano que o inferno se levantou contra a minha vida. Ali eu aprendi que quando nós somos amados pelo Pai, nós somos odiados por nossos irmãos. Quando nós somos amados pelos céus, nós somos odiados pelo inferno. E o primeiro semestre de 2019 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano de muita dificuldade em todas as esferas. E eu calada, passando eu e Deus, porque assim, há situações que você pode convidar pessoas, você pode querer chamar pessoas para entrar na prova com você. Não adianta, é você e o Senhor, né? É a experiência que o Senhor está fazendo você passar. E ali foi na minha vida, foi um ano de muita dificuldade, que eu me recordo que quando entrou o segundo semestre de 2019, a minha oração era somente assim, Senhor, dai-nos uma alegria. Foi tanta luta, primeiro semestre de 2019, dai-nos uma alegria só. A minha oração só era essa, do tipo, Senhor, não termina esse ano sem nos dar uma alegria. E eu me recordo que eu participei da conferência Destino do pastor Thiago Brunet e eu cheguei na minha casa, daí eu não conseguia dormir e virei de um lado, virei do outro. Eu falei assim, já sei, vou procurar o nome de um menino. E se eu tiver um menino, né? Eu tinha uma lista, gente, de nome de meninas, mas eu não tinha um de menino. Aí eu lembro que lá em casa eu comecei a procurar o nome de menino. E quando eu olhei o significado do nome Benjamin, porque, não fique dando o nome do seu filho apenas pela beleza do nome. Olha o significado. E eu me recordo que eu olhei o significado e vi Benjamin, filho da alegria, filho amado, filho da felicidade. Eu falei assim, tá aí, vai ser Benjamin. E eu gosto também de nomes compostos, né? Quando eu olhei Acla, né, como águia, Deus também vai ser Acla, porque eu vou profetizar que meu filho terá visão de águia. E aí ficou Benjamin Acla Moura. No dia seguinte eu voltei para a conferência Destino. E uma das ministrações, o pastor falou sobre Benjamin. Eu falei assim, pronto, selou, é Benjamin. Aí falaram assim, Benjamin, você tem que vir, Benjamin. Por quê? Por quê? Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que ir? Eu tô quieto no meu canto. Eu tô quieto no meu canto. Vem, Benjamin, eu tô quieto. Eu tô quieto. Por que estamos chamando? Por que estamos chamando? Benjamin não entendia, não sabia de nada. Mas quando ele apareceu, quem estava preso? O que eu estou dizendo? Os Benjamins são chave de libertação para a pessoa que está amarrada. Ei, os Benjamins são a chave que Deus usa para trazer a liberdade de quem está preso. Eu quero soltar essa palavra sobre a sua vida. Você será usado como Benjamim. Aonde você chegar, quem está amarrado vai ser solto. E aí,
passou ali, né, a conferência, os dias foram passando. E aí eu me lembro bem, numa quarta-feira, quando nós recebemos um pastor da África, nós estávamos na igreja, eu em cima do altar, o pastor que veio da África para poder ministrar na nossa igreja, ele disse bem assim, olha, tem uma mulher que está grávida aqui na igreja, ela não sabe que ela está grávida. Gente, eu tomei com tanta posse aquela palavra, eu falei assim, sou eu, oh Deus, sou eu, em nome de Jesus. E aí eu me recordo, né, que, né, peguei ali aquela palavra, chegou no dia seguinte, de fato eu já estava sentindo uns sintomas meio estranhos, né, comigo. Porém, como a minha gestação está sendo uma gestação tão abençoada, tão tranquila, que né, não deu muito para observar, porque eu não tive enjoos, nada de enjoos. Mas eu estava sentindo alguns sintomas que não era normal, mas nem se passava na minha cabeça que eu estivesse grávida. E aí eu me lembro que foi numa quarta-feira quando o pastor ele relatou isso. Quando foi na quinta-feira eu comecei, eu acho que eu tô grávida. Eu acho que eu tô grávida. Mas aí a curiosidade não foi tanta não. Passou na sexta-feira, estava na igreja, fui lá, comprei o teste, aquele mais caro, digital. Quando eu vou fazer o teste, ora ao Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, que eu vou pegar o teste, deixa o teste cair. Deu não é possível. Aí eu sei que passou ali aquele momento, também não vou comprar nenhum teste mais não. Gastei dinheiro à toa, não vou comprar. Aquele dia, aquela sexta-feira, seria a última sexta-feira de uma campanha que nós estávamos fazendo de oração na nossa igreja. E tá um detalhe, gente, Deus, Ele lança promessas sobre as nossas vidas, mas às vezes a gente está tão atordoado com algum problema que nós possamos estar passando, que nós esquecemos da promessa. Mas Deus, Ele não se esquece das promessas. E no primeiro dia de campanha que nós iniciamos, o pastor da nossa igreja, o pastor Luiz, chegou para dizer bem assim para mim, falou assim, bispa, até o último dia dessa campanha, Deus vai te fazer engravidar, você vai ficar grávida. E eu me esqueci dessa promessa. E realmente, no último dia da campanha, me recordo que eu fui para buscar a minha mãe na casa dela, né, para ela participar da oração. Quando eu estava passando na frente de uma farmácia, minha mãe pegou e falou assim, filha, para aqui na farmácia. Parei com o carro. Aí começa a guerra, compro ou não compro? Faço ou não faço? Deu, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, mas agora eu vou comprar um copinho, para não correr o risco de novo. Comprei lá o copinho, fiz o teste. Gente, é agora. Grávida! Gente, eu tô grávida! Conclusão, aqui é a promessa. Nunca chorei, nunca duvidei do poder do Senhor. A medicina poderia me dizer, olha Gisele, você não tem um útero. Olha Gisele, você tem um câncer no seu útero. Olha Gisele, é impossível você ficar grávida. Isso pode ser o que o homem falou, mas eu nunca me apeguei ao que o homem falava. Eu me apegava ao que Cristo falava. E tá um detalhe muito interessante, porque quando eu orava ao Senhor, eu não falava, Senhor, eu quero um filho. Não. Porque às vezes, queridas, nós pedimos tanto algo ao Senhor, e de tanto nós pedimos, não era a vontade de Deus. Mas Deus, Ele permite, por insistência de um filho. E lá na frente, o que acontece? Acabamos quebrando a cara. Porque recebemos algo que não era o querer do Senhor. E eu me recordo que nas minhas orações eu falava, Deus, eu quero muito ter uma criança. Se Tu queres, eu quero. Se o Senhor não quer, amém, Senhor, descansa o meu coração. Porque eu não vou pedir algo que não está no seu coração. E as minhas orações ao Senhor eram essas. Senhor, eu quero ter uma criança. Se Tu queres, eu quero ter uma criança. E quando foi o ano passado, no ano de 2019, eu disse bem assim para o Senhor, Senhor, é esse o meu ano. Se o Senhor tem uma criança para me dar, Deus, eu vou entender que é este ano.
Se o Senhor não tiver uma criança para me dar, Senhor, amém. Eu vou descansar o meu coração e vou confiar na tua vontade sobre a minha vida. Ah, Bispa, você não engravidava porque você ficava ansiosa. Querida, eu não tinha nem tempo para ficar ansiosa. Sabe por quê? Eu me ocupava com as coisas do reino. Eu me ocupava com as coisas de Deus. Eu me ocupava o meu tempo, a minha mente com aquilo que vem do alto. Por isso eu não tinha tempo para chorar. Às vezes você está chorando por algo que não recebeu. Que o que te falta? Te falta você entender que Cristo é suficiente. E Cristo, ele era suficiente na minha vida. Fica com essa mensagem, com esse testemunho. Que ele possa, sabe, edificar a sua alma, o seu espírito. Deus, ele não falha, ele nunca falhou, ele cumpre com aquilo que ele promete. Deseje a vontade do Senhor na tua vida, não mais a tua. Foi o que eu fiz. Eu desejei a vontade do Senhor. Deus, eu quero. Se tu queres, eu quero. E assim foi feito. Olha aqui. O dia que eu soube que estava grávida. É interessante que por 2 vezes eu já cheguei a fazer o teste em outros momentos, mas sabe quando você faz assim, será que eu tô? Não tô. Mas o dia assim que eu soube que eu estava grávida, desceu uma certeza muito grande no meu coração, que eu falei assim, eu tô grávida, eu vou gravar. E eu me recordo que eu peguei o celular e fui ali para gravar. Gente, o negócio demora 20, 25 segundos para descobrir, demorou quase 1 minuto, até para descobrir demorou. E eu lembro que eu tava dando quase 1 minuto, né? Não aparecia. Aí veio, grávida. Alegria maior que uma mulher pode sentir. E para contar? Não podia ser de qualquer maneira? Claro que não podia ser. Preparei uma surpresa para o meu marido e fiquei 15 dias calada, sem contar para ele. Sabe o que é engraçado? Que teve um dia que ele chegou assim na minha barriga e falou assim, será que tem um bebezinho aqui dentro? E deu um beijo. E ele foi a primeira pessoa sem saber que eu estava grávida que deu um beijo na minha barriga. O dia que eu contei para ele que eu estava grávida, como foi lindo. Foi em uma santa ceia, foi no altar, o culto estava quase para acabar. De repente eles soltaram ali um vídeo, deu falando, né, as coisas negativas que o homem havia diagnosticado comigo. E eu me lembro quando o vídeo terminou com as batidas do coração do nosso Benjamin. A família Nadi pulou de alegria, meus filhões na fé, minha família. Foi um dia muito emocionante, foi um dia lindo. Bispa, você sabia, já sentia que era menino, que era menina? Bom, eu confesso que nos meus 2 sonhos era um menino. Nos meus 2 sonhos era o menino que Deus me dava. Tanto que lá atrás eu tinha uma lista de nomes de menino e não tinha um de menino. Quando Deus me deu o nome do Benjamin, né? Naquela semana profética que eu estava vivendo, o nome Benjamin Aclamora desceu assim como uma luva sobre o meu coração, com uma paz muito grande, que de repente eu me vi sem nenhum nome sequer de menina e apenas de menino. E na semana do meu chá revelação eu me recordo que eu tinha que ter logo o nome de menina para poder fazer os enfeites e tudo, mas eu não tinha. E eu falei assim, eu vou recorrer a Deus. E fui na igreja e fui orar ali naquela madrugada e falei, Senhor, se o Senhor tem um nome de menina, se o Senhor tem uma menina para me dar, o Senhor vai me dar o nome. Orei a noite inteira, gente. Deus não me deu o nome. Passou o dia seguinte, Deus não me deu o nome. Chegou o dia do chá revelação, Deus não me deu o nome sequer de menina. De repente o Espírito Santo bateu no meu ouvido e falou assim, você não falou? E a oração que você fez? E ali também desceu com mais uma luva no meu coração. E eu falei assim, não vou entrar sob pressão de chá revelação nenhum. Se alguém perguntar para mim, e aí, bispa, é menina, qual é o nome? Eu só vou falar, Deus não me deu o nome. E eu me recordo que quando foi pra gente poder saber se era menino ou se era menina, eu fechei os meus olhos. Quando terminou a contagem, que eu abri os meus olhos, eu vi aquela luzinha azul. Gente, como eu desejei aquela luzinha azul! Porque eu já tinha certeza que era o Benjamin que estava chegando. E eu sei que um dia o meu filho irá assistir esse teaser. E eu quero deixar o meu recado para você, meu amor.
O ano que você veio a este mundo foi o ano certo, foi a hora certa, foi o momento certo, foi o tempo que Deus preparou para você. 2020 para muitos pode ter sido considerado o ano onde o mundo parou. Verdade, o mundo parou sim. Parou também para reconhecer que Deus é o Deus soberano, que é Ele que está no controle de toda a situação. Filho, eu vivi momentos tão proféticos de você dentro da minha barriga. O dia que a mamãe descobriu que eu estava grávida de você, que você seria um menino, foi no dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro estava havendo o Descende, um grande mover, um grande avivamento entre os jovens. E não só isso, o dia que você começou a chacoalhar e mexer aqui no ventre da mamãe de forma que outras pessoas poderiam ver, foi o ano que o Brasil parou para poder jejuar e consagrar, filho. Filho, você é o amor da mamãe. Você veio neste mundo para me dar alegria. E já no meu ventre você tem dado muita alegria. Mamãe profetiza sobre a sua vida todas as sortes de bênçãos, mas principalmente a minha maior oração, minha maior intercessão de você dentro do meu ventre é que você será uma criança onde terá relacionamento com o Senhor. Isso será suficiente, porque filho, você tendo relacionamento com Deus, você será um bom filho, você será um bom esposo, você será um bom servo, você será uma excelente pessoa. E essa é a minha oração, que você tenha muito relacionamento com esse Deus que existe, que é real, que é fiel. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Te amo, meu amor.